A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos que vão ouvir este áudio, que vão ouvir esse testemunho. Meu nome é Solange Souza, sou a irmã Solange Souza. Estou aqui com o nosso irmão Kleber, e a irmã Marilúcia, e a irmã Thalia. Estamos aqui para gravar uma revelação da parte do Senhor, que o Senhor deu aos seus servos. Como vocês já sabem, nós congregamos aqui na Assembleia de Deus Ministério Unidos Vencemos, a IADUV aqui em João Pessoa, que fica situada na rua Professora Maria Helena Silva Rocha, número 1160, no bairro Funcionários 2, aqui em João Pessoa. Antes de começarmos a falar, entregar o recado da parte do Senhor, eu quero primeiro deixar alguns versículos para a meditação dos meus amados ouvintes. Esses versículos vão corroborar aquilo que o Senhor falou e mostrou a respeito do tema que vamos tratar. Vamos ler aqui no livro de 2 Reis, no capítulo de número 9. Eu vou ler o versículo 30 em diante, conforme o Espírito Santo me direcionar. Diz o seguinte a palavra do Senhor, 2 Reis 9, do 30 em diante. Diz assim: E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz Inri que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério do profeta Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: Esta é Jezabel. Por que nós lemos essa palavra? Porque agora eu quero falar aqui com o irmão Kleber e a irmã Marilúcia a respeito do que Deus falou com eles. Irmão Kleber, primeiro eu quero que o senhor conte o que aconteceu antes de o Senhor falar com vocês. Porque Deus falou com vocês algo, certo? Mas antes de Deus falar, teve algo que vocês fizeram, e foi a respeito disso que o Senhor falou. E o Senhor colocou ao nosso coração que devíamos gravar esse testemunho e postar por 2 motivos. O primeiro motivo, claro e evidente, é que outras pessoas precisam ser alcançadas, porque vai gerar temor no coração daquele que ouvir. E o segundo motivo é que a gente precisa se antecipar, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que se o homem, o dono da casa, soubesse a que hora o ladrão viria roubar a sua casa, ele se prepararia antes, colocava guardas às portas, se armaria, vamos dizer assim, para que não fosse roubada a sua casa. Então, antes que isso aconteça, esse é o segundo motivo, nós já estamos gravando para que o Espírito Santo possa falar contigo. Pronto, é com o senhor, irmão Kleber, para o senhor contar como aconteceu e depois o que Deus falou, e a irmã Marilúcia vai encerrando falando o que Deus mostrou a ela a respeito. A paz do Senhor, meus amados. Eu me chamo Kleber Fabiano de Oliveira e esse testemunho que eu quero passar para os irmãos aconteceu quarta-feira, por volta de 1h30 da manhã. Estava dormindo junto com a minha esposa e de repente o Senhor falou em nossos corações, começou a usar a minha esposa. Ela começou a falar em línguas por conta de uma novela que terça-feira eu assisti, uma novela chamada Jezabel, da Rede Record.
E deu início terça-feira e eu assisti o primeiro capítulo e na quarta-feira eu assisti o segundo capítulo. E nessa quarta-feira que eu assisti o segundo capítulo foi quando Deus me deu essa revelação. Por volta da 1h30 da manhã, como eu já falei, que Deus começou a falar, usar a minha esposa, que falava assim: filho, não quero você prostrado diante da caixa preta. E eu fiquei assim sem entender o que era a caixa preta. E o Senhor tornou a repetir: filho, não quero você prostrado diante daquela caixa preta. Caixa preta que o Senhor me falava é a TV. Eu já tinha assistido o primeiro capítulo da novela e já tinha assistido o segundo. E Deus começou a me cobrar e falava que não era para mim ficar prostrado. E daí então, quando Deus falou isso, eu fiquei um pouco meio que assustado. E Deus falava que aquela novela foi projetada no inferno e projetada, a escritora daquela novela, ela tem pacto com Satanás. E aquela novela ela vai trazer muitas destruições para os casais através da maquiagem da Jezebel, da maquiagem, da forma do penteado, da forma da roupa e da forma que ela sensualiza. E vai trazer vai fazer muitos casais brigarem, vai trazer muitas brigas entre casais e separações. E o Senhor também me falava que vai ser muito vendida, vai ser muito comercializado aqueles braceletes que ela usa um bracelete que tem um desenho de uma serpente, ela usa no braço e outro no pulso. Ia ser muito comercializado as joias que ela usam, os véus que ela usam e principalmente as maquiagens que ela coloca, que é uma maquiagem muito forte. E o Senhor falava que aqueles braceletes dela vai expandir de uma forma muito rápida no mundo a quem assiste a novela. Quem está sendo espectador da novela vai comprar, vai trazer muita discórdia para a família, vai trazer muitas traições para os casais. Então, meus irmãos, que venhamos ficar atentos no que o Senhor está nos alertando sobre essa novela. Amém. Agora é interessante, eu quero falar algo aqui, porque nós lemos aqui na palavra um pouco a respeito de Jezabel. A Bíblia tem ela como uma prostituta, ainda que não traz nenhuma citação, não faz nenhuma referência ao fato de ela ter traído o seu esposo, então o rei Acabe. Só que a Bíblia tem ela como uma prostituta. E agora vamos pensar o porquê que Deus ele considerava essa mulher como uma prostituta. Espiritualmente falando, porque ela, além de não adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra, ela ainda induzia que os homens e as mulheres de Deus e os profetas de Deus se corrompessem, adorando a Baal. E o Senhor trazia esse pecado como um pecado da prostituição, porque se sentia traído, né? O Senhor se sentiu traído. Mas só que o maior, vamos dizer, problema aí de Jezabel é justamente o que Deus falou que vai ser abordado, vai ser trazido nessa novela. Porque aqui onde nós lemos, no 2 Reis, capítulo 9, versículo 30 em diante, vai dizer que quando Jezabel viu que Jeú estava vindo, ela corre lá, ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça, ou seja, Jezabel teve a preocupação
de fazer uma maquiagem porque ela entendeu que ela ia ficar sensual, que ela ia ficar chamativa. Aí você vê como que esses objetos são usados para em prol do reino de Satanás. Mas alguém pode ouvir esse testemunho, alguma irmã, alguém que seja crente, e pode dizer assim: mas irmã Solange, irmão Kleber, irmã Mariluce, mas eu não uso nessa intenção de seduzir alguém. Você não usa na intenção de seduzir alguém, porém foi feito nessa intenção. Ainda que a tua intenção não seja essa, mas o teu olhar fica sensual. Você fica sensual com a maquiagem. Tanto é que o profeta Isaías vai falar sobre isso. E o que o profeta Isaías vai dizer? Que as filhas de Sião têm olhares sensuais. E quando andam como que dançando, cascavelando com os pés. O profeta Isaías vai falar a respeito do olhar sensual que as filhas de Sião têm. Então está aí a palavra do Senhor. E é interessante, e eu quero falar, porque no momento que Deus falava com o irmão Kleber, que foi da quarta para quinta-feira, já no dia 25, né? Agora 25 de abril de 2019, ele tinha visto 2 capítulos e ele me falou, eu não sei, não conheço essa novela, aqui na nossa igreja nós não assistimos, mas pelo fato de eles serem novo-convertidos, ele estava de férias em casa e ele, não tenho nada para fazer, então vamos ver, já que é uma novela bíblica. Então ele pensou que qualquer pessoa pensaria com um olhar normal, um olhar humano. E o que qualquer pessoa pensaria? Mas é uma novela bíblica, eu não vou estar vendo nada que vai desagradar o Senhor, está na Bíblia. Só que no momento que essa novela é projetada, muita coisa é distorcida. Além de ter muita distorção da palavra, ainda tem o espírito da sensualidade. E o que me chamou a atenção, irmão Kleber, nesse testemunho, nessa experiência, porque o irmão Kleber, como foi um recado extenso de Deus usando a esposa dele, ele foi rápido e ele disse que teve a mente de gravar no celular. E eu ouvi a primeira gravação que ele fez. E eu achei bem interessante, porque Deus falava que o que vai acontecer? As irmãs, porque muitas pessoas que veem essas novelas, chamadas de novelas bíblicas, elas vão se inspirar, e aí Satanás vai entrar e vai se desenvolver o quê? Espírito da luxúria, ostentação, vaidade, sensualidade, adultério, engano, prostituição. Mas você pode dizer: irmã Solange, irmão Kleber, irmã Thalia, irmã Mariluce, mas eu tenho caráter. Mas Satanás, ele é perito em destruir caráter. Davi foi um homem que foi segundo o coração de Deus. E Davi, em determinado momento, fez coisas que só uma pessoa sem caráter faria. E ele tinha caráter. E agora, eu me lembro agora, o Espírito Santo de Deus me faz lembrar de uma visão que Deus me deu há cerca de 4 meses atrás. E essa visão que Deus me dava, eu me lembro que o Senhor me mostrava que da televisão, a gente deixou de assistir. O Espírito Santo de Deus foi nos mostrando, foi nos falando. E a doutrina da nossa igreja, ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo dizia: não me agrado disso, a gente tirava. Não me agrada daquilo, e assim a gente foi tirando. E o Espírito Santo falou que a gente não devia se envolver em política, nessa época de política, tantos crentes envolvidos nisso. O Espírito Santo falou com relação ao casamento, o casamento é um só. O Espírito Santo falou a respeito da televisão. Só que eu me lembro que nós deixamos de assistir TV e a TV de lá de casa, por exemplo, não era mais ligada, porém estava lá. E eu me lembro de uma visão que Deus me deu há cerca de 4 meses atrás, onde o Espírito Santo me mostrava que através dos filmes, das coisas que passam na TV, sai um flash. Eu não sei explicar assim com palavras para definir, mas eu vou explicar de uma maneira que você possa entender, você que está me ouvindo. Sai como se fosse um flash, um raio. E naquele raio, naquele flash, é como se saísse uma seta maligna. E aquela seta se aloja na mente e no coração das pessoas que estão diante da televisão. Isso Deus me mostrou em uma visão. E é interessante porque eu quero agora falar com a irmã Mariluce, porque na hora
A irmã Marilúcia, ela estava dormindo e eu achei muito interessante porque Deus usou ela na profecia, ela dormindo. E ela não lembrava de nada no outro dia, porque ela entregou o recado do Senhor, né? Assim, irmã Marilúcia, entregou o recado do Senhor e quando terminou de entregar o recado, ela deitou novamente. Foi o próprio Deus que tomou a boca dela. Não podemos dizer, essa profecia foi fruto da imaginação humana. Não, a serva do Senhor estava dormindo, levantou, entregou o recado para o esposo e dormiu novamente. E ela só sabe do que aconteceu porque ele gravou e ele deu para ela ouvir no outro dia. Porém, quando ela ouviu, o Espírito Santo ministrou no coração dela. O Espírito Santo falou. E agora eu quero passar para a irmã Marilúcia para que ela venha falar algo mais dessa experiência que teve com o Senhor, que nós tivemos. Irmã Marilúcia, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, eu estava dormindo e o Senhor me usou e realmente eu não lembrava de nada do que tinha acontecido. E no outro dia, meu esposo, na hora que a gente foi almoçar, meu esposo mostrou a gravação que ele tinha feito e eu fiquei, quando foi? Ele fez, foi ontem de madrugada. E ali o Senhor mostrava claramente que essa novela ela foi projetada no inferno, que essa novela Jezebel, a gente tinha assistido do primeiro capítulo e o segundo capítulo, e o Senhor mostrava para a gente que não era para a gente se prostrar de maneira nenhuma na frente da TV para assistir essa novela, porque essa novela era demoníaca, e que essas joias que ela usa vai incitar muitos casais, muitas pessoas ao pecado, e a sensualidade dela vai incitar muitos casais a brigar, a mulheres a chegar a trair seus esposos, que essa novela não tem nada de Deus essa novela não tem, e que de maneira nenhuma a gente se prostrasse na frente da TV para ver essa novela. E que me chamou muito a atenção que na hora que meu esposo estava me mostrando a gravação, o Senhor renovou ele com o Espírito Santo, e ali o Senhor me mostrava o bracelete que tinha no braço dela, que era uma serpente, uma cobra que ficava no braço dela, e que essa serpente era que ia ser mais comercializada, e que o intuito dessa novela é mais para a fabricação dessas joias, dessas maquiagens, para vender, para ser usada no mercado. Então, meus irmãos, que a gente não venha se enganar, que a gente não venha se prostrar diante da televisão, que no lugar da gente estar prostrado diante da televisão, vamos pegar a Bíblia e vamos ver a Bíblia e correr de mais uma seta do inimigo, porque isso é uma seta do inimigo. Uma seta que, se a gente for ficar na frente da TV, a gente vai nos viciar. E o demônio ali vai fazer a festa em nossa vida. Então vamos se policiar enquanto a isso. Vamos vigiar no Senhor enquanto a isso. E o Senhor está nos alertando que é para que a gente não venha cair. Eu agradeço a Deus a rica oportunidade. Amém. Então, o Senhor nos impulsionou que nós viéssemos gravar antes, porque, segundo o irmão Kleber e a irmã Marilúcia, essa novela começou ainda essa semana, é isso? Começou terça-feira, segundo o irmão Kleber, ou seja, passou, eu creio que hoje deve ter passado, se passou 5 capítulos, passou muito, e nós resolvemos gravar antes, porque vai estourar em vendas todos os acessórios que a Jezabel usa, né? Segundo o que Deus falou com o irmão Kleber, acessórios de maquiagem, acessórios de braceletes, acessórios dos tecidos que ela usa, das pulseiras, dos anéis. O irmão Kleber disse que aos olhos humanos os tecidos são lindos. Então, estamos avisando antes para que você venha escapar pela tua vida, né? Que foi o que aqueles anjos falaram para Ló quando foram tirar ele de Sodoma e Gomorra. Escapa-te pela tua vida. Então, escape pela sua vida. Deus está avisando antes para que você venha abrir os teus olhos, tá bom? Inclusive, muitas irmãs crentes vão querer usar a fantasia da Jezabel aí com seus esposos, viu? O Espírito Santo está me revelando que muitas irmãs crentes vão querer fazer isso. Não é para assistir,
Não é para assistir de maneira alguma. Você quer conhecer a história? Lê a Bíblia, livro de Reis. A palavra é a verdade, tá bom? Então, esse é o recado da parte do Senhor para cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Está aí o endereço da igreja no início do vídeo. Se você tem dúvida, os irmãos congregam aqui, estamos todos aqui. Quer tirar alguma dúvida? Eu tive dúvida a respeito disso. Nosso telefone é 839-8887-0801. O irmão Kleber congrega aqui, a irmã Thalia, a irmã Mariluce. Estamos entregando o recado da parte do Senhor. Eu sei que você pode até olhar e achar que é doutrina de homem, ou quem sabe estamos sendo ultrapassados, mas é um recado de Deus. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a tua vida. Compartilha esse testemunho, compartilha essa revelação da parte do Senhor, porque o objetivo é abrir os olhos do máximo de pessoas possível, tá bom? Compartilha para que a verdade todos venham saber, para que assim cada um venha escapar pela sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.